apresentação? Sim, antes. Vamos dar as boas-vindas a eles e aí eu já falo acerca do vídeo. Certo. Então, nesse caso, eu tenho que parar de apresentar, né, Edson? Eu acredito que eu consigo, Augusto, que é mais... Acho que tem que parar antes. É. Então, eu vou logo parar, porque ele vai fazer, né, a dele. Isso. É primeiro vídeo? Sim, é o primeiro vídeo. Vamos esperar que se una, né? Você não disse que tinha várias pessoas pedindo para se unir? Nós temos aí o Michael Douglas. Boa noite, Michael. Nós temos também Regiane acabou de entrar também. Boa noite, Regiane. Boa noite. Sim, agora estou vendo. Michael e Regiane. Boa noite, Michael. E Regiane Oliveira. Boa noite. Se vocês puderem ir se apresentando, colocando o nome de vocês no chat, a ação institucional, ia ser bem interessante. E também, se tiverem tema de pesquisa, tema de investigação. Boa noite, Marcelo. Marcelo Lima está participando. Boa noite, Marcelo. Augusto, tem como mandar o link para a Maristela aqui no grupo do Curso Livre? Boa noite, Eric Santos. Pessoal, se vocês puderem colocar no chat. Boa noite. No chat, o nome a filiação institucional e o tema de investigação. Boa noite, Danilo. Michael, é Goiânia, Goiás. Ana Beatriz de Souza. Glauciele. Henrique Saraiva. O FPB. Boa noite. Boa noite. Alexandre. Boa noite. Boa noite a todos, todas. Regiane, economista.
Boa noite a todos. Nós temos Maria Caju, que entrou agora, Antônia Lima. Augusto, em algum momento vocês têm que se apresentar também. Boa noite, professora Maristela. Maristela, bem-vinda. Maristela entrou? Maristela entrou. Maristela, tudo bem? Liga o microfone, Maristela. Boa noite, Maristela. Oi, boa noite. Hoje vou acompanhar vocês. Tá tudo bem aí? Estamos administrando. Rodrigo acaba de entrar também. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Maria Isaura, boa noite. Boa noite, Júlia César. Letícia Helena, boa noite. Bianca Rufino, boa noite. Ítalo Lucas, boa noite. Boa noite, professora. Sávio, boa noite. Boa noite, Sávio Lucas. Iane Lima, boa noite. Já são 6h05, a gente espera mais um tempinho ou começa? Pode começar, Augusto. Vocês vão começar se apresentando, Augusto e Edson? Pode ser. Começa a se apresentar. Eu queria pedir primeiro que vocês silenciassem os microfones, para não dar interferência no áudio que a gente está gravando, né? Então, eu sou Augusto, né? Eu sou bolsista no programa da professora Alicia, Construindo Mapas Sociais. E eu e Edson, né, somos os alunos que estão cuidando da parte mais técnica do programa, né, do curso livre. Hoje eu vou ficar encarregado de interagir com vocês no chat, então ia ser muito interessante que vocês pudessem se apresentar e dizer a filiação institucional de vocês, a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, se tiverem, claro. E é isso. Ok. Edson, pode se apresentar? Boa noite, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Edson, estudo na UFPB, Contabilidade, e atualmente estou como bolsista do Contemp, da professora Vitória, e estamos aqui nessa união, trazendo esse curso livre para vocês, juntamente com Augusto, né, como ele falou, com a professora Alicia e também a professora Maristela. Ana Clara, temos mais uma, Ana Clara. Certo. Boa noite aí. Bem, então, antes de começar propriamente a segunda sessão, de entrarmos no texto, eu queria começar, né, trazendo uma mensagem, né, na verdade é uma música, né, e eu queria que que Augusto pudesse, que Edson pudesse colocar, né, a música, que na verdade ela é vinculada, não, na Sinfonia de Beethoven e que traz uma mensagem bem interessante. Na verdade, vocês sabem que Beethoven, ele morou um tempo, a maior parte da vida dele em Viena, e Viena sofreu uma invasão otomana, né, uma invasão turca.
mas é interessante que nessa música ele incorpora alguns elementos de música turca, como um elemento, digamos assim, de reconciliação, de aceitação desse processo de invasão que aconteceu um dia. Então, queria passar para vocês isso. Edson? Ele deve estar tentando colocar o vídeo já. Só uns minutinhos, por favor. Na verdade, parte dessa música que eu passo para vocês, desse hino, né? Que ele está cantado em espanhol, mas legendado em português, né? Uma parte foi escrito de Beethoven aos 23 anos, né? Na verdade, muito jovem, e ele vai concluir só na nona sinfonia, que foi incluído lá. Eu acho que a mensagem desse hino, né, que é hino da alegria, acho que está em sintonia com o tema que nós estamos abordando aí. Edson acabou de confirmar comigo aqui que ele está tentando colocar o vídeo já. Tá certo. Okay. Pessoal, enquanto o Edson tenta colocar a música, o vídeo para vocês, a nossa terceira sessão, nós vamos trazer para o nosso curso livre uma professora do México, doutora Laura Collin. Ela trabalha há muitos anos com a economia social, com a economia solidária no México e também em outros países. Nós indicamos vários capítulos do livro da Laura, que já está em PDF para vocês. O livro está em espanhol. Então, vocês têm a opção de ler um capítulo ou dois. Nós sugerimos de 1 a 2 capítulos. Laura Collin, ela não fala o português, ela vai fazer toda a apresentação dela em espanhol, e a professora Vitória vai ajudar com as questões, com os questionamentos. Depois da aula de Vitória, nós temos aqui 34 participantes. Depois da aula de Vitória, nós gostaríamos que vocês se apresentassem, ligassem a câmera de vocês, o microfone, e falassem um pouco da trajetória de vocês. Edson está tentando ainda colocar o vídeo, colocar a música. Bem, vou esperar um pouco, senão, se ele demorar mais um pouco e não conseguir, aí eu começo a apresentação e coloco no final. Mas vou esperar mais 2 minutinhos, né? Que a mensagem desse vídeo tem muita sintonia com o tema que nós trabalhamos aqui. E o texto de hoje é o texto de Márcia de Paula Leite, né, uma professora da Unicamp, que foi minha professora, e ela, justamente nesse texto, ela fala sobre o associativismo, né, e a economia solidária, né? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? A relação associativa, cooperada, e como ela se vincula, né, com a economia solidária. Esse texto que vocês já receberam. Nosso aluno Sebastião está aqui presente também. Boa noite, Sebastião. Faz tempo. Nosso aluno da licenciatura em Ciências Sociais. Acho que Sebastião já se formou. Ainda não? Falta pouco, então. Falta pouco. Bem, Edson, como está demorando e nós temos pouco tempo, eu vou logo colocar a apresentação dos slides e, se der certo, a gente coloca no final. Se ficar muito em cima da hora ou der algum outro inconveniente, aí eu encaminho o link para vocês assistirem. Combinado assim? Então, vou começar a apresentação, tá, Edson?
Pronto, vocês já estão vendo? Já, Vitória, nós estamos vendo. Pronto. Então, estamos aqui para o curso livre, né? Dádiva, Economia Solidária e Sustentabilidade, Mundo Pós-Pandemia e as Políticas Institucionais Urgentes, né? Que é lecionado pela professora Alicia, que está aqui presente, a doutora Maria Estela e eu. Tá? Nós temos esta segunda sessão, como eu já tinha adiantado, é um texto de Márcia de Paula Leite, né? No qual aborda a economia solidária e o trabalho associativo, teorias e realidades. A professora Márcia, ela é professora da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, e leciona no programa de pós-graduação de Educação e de Ciências Sociais. Ela é graduada em Ciências Sociais pela USP, fez um mestrado em Ciência Política pela Unicamp, o doutorado em Sociologia também pela USP, e fez 2 pós-doutorados, o último foi na Universidade de Colômbia. Ela ainda faz parte do Conselho Editorial da Revista Latino-Americana de Estudos do Trabalho, Revista Trabalho e Organizações de Trabalho, Sociologia do Trabalho, entre outros. E trabalha temas como mercado de trabalho, reestruturação produtiva, relações sociais de gênero. Ela foi presidente da ALASH, da Associação Latino-Americana de Estudos do Trabalho, no período de 2010 a 2013. E nós temos como um tema central de estudo hoje a dinâmica do trabalho associado e cooperado no âmbito da economia solidária. Como ela realiza a interlocução teórica com defensores da economia solidária, como Laville, Coraggio, Singer e as suas diferentes visões. E aí temos a economia solidária, né, e essas bases do trabalho associado e cooperado, e se remete a antecedentes históricos, como no século XIX, né, na experiência de Robert Owen, no qual são considerados os socialistas utópicos, né, e também a experiência dos pioneiros de Rochdale. Então, lá nessa experiência que foram definidos os princípios cooperativistas, aqueles 7 princípios, né, como um homem, um voto, esse cuidado com a educação dos cooperados, esse olhar para a comunidade na qual essa cooperativa ou essa entidade está inserida, entre outros, né? E mostra aqui a visão de Paul Singer, né, quando Paul Singer considera que a transformação social através das relações de produção capitalistas, né, e sua substituição pelos princípios socialistas de igualdade e solidariedade, baseados na autogestão e de controle operário na produção. Na verdade, está falando também do controle, né, dos bens de produção, né? E que, para Paul Singer, essa transformação social acontece porque esses empreendimentos solidários seriam considerados como implantes socialistas, e por isso teriam o poder de chegar a fazer uma transformação social. Para Laville e França Filho, este fenômeno da economia solidária, ele é originado pela crise da relação salarial do século XX, né? E para Cheniel e Laville, a crise econômica e cultural do final dos anos 60. Então, nós vemos, de um lado, essa crise dessa relação salarial, do salário, da relação do desemprego, e uma crise econômica e cultural ocasionada também pelo liberalismo e depois pelo neoliberalismo posteriormente, que vai trazer todo um contexto nefasto e excludente para diversos trabalhadores, para muitos trabalhadores que ficam excluídos do mercado de trabalho. E aqui, da economia solidária, nós temos a renovação de atividades associativas, né, que testemunham não só uma alternativa à crise do emprego, mas também o desejo de trabalhar de uma outra maneira. E essa seria a visão de Cheniel e Laville, né? Então, essa outra maneira, esse outro mundo é possível, ele está vinculado a diversas dimensões, com uma dimensão falando uma relação de preservação do meio ambiente e não uma relação predatória, como acontece com o capitalismo, as mudanças nas relações de gênero,
menores assimetrias e mudanças nas relações geracionais. Nós sabemos que, em termos de crise de emprego, ele afeta a todos, mas em um aspecto geracional, digamos assim, que as pessoas que têm, não vou dizer nem idade avançada, mas a partir dos 45, 50, é muito mais difícil a colocação no mercado de trabalho, e para aqueles que desejam ingressar nesse mercado e não têm experiência, são muito novos, também encontram diversas barreiras. E aí está a geração nem trabalha, nem estuda, né? E aqui eu trouxe essa mandala de Arruda, né, de Marcos Arruda, de um texto que ele escreveu em 2010, em que ele traz essa mandala de socioeconomia solidária. Ela já está em espanhol, porque eu escrevi a minha tese, que eu trouxe ele como um elemento da minha tese, que eu escrevi ele em espanhol, e também vocês já vão entrar no ritmo, né, da próxima sessão com a professora Laura. Então, ele traz uma visão muito abrangente, de um desenvolvimento integral, né? Então, o conceito é de indivíduo social. Podemos ver aqui que no centro dessa mandala está o ser humano relacional, não é um ser humano egoísta, não é um ser humano, digamos assim, isolado, né? Ele faz parte, ele é um núcleo, mas faz parte de uma sociedade. Então, ele se relaciona com ele mesmo, a forma como ele se relaciona com si mesmo é uma forma que vai implicar como é que ele vai ter uma relação com o outro, uma relação harmoniosa com a natureza, com a sociedade, e ainda mais, como uma visão abrangente do desenvolvimento integral também de humanidade, né? Nós vemos que temos diversas experiências de economia solidária acontecendo na Argentina, na Colômbia, no México, muitas dessas atividades vinculadas aos povos originários, então, por isso que vem esse contexto de humanidade, de uma forma responsável de se relacionar. Já no próximo anel, nós vemos aí que seriam, digamos assim, as atividades da economia solidária, né? Aqui nesse anel laranja. E essas atividades da economia solidária estão vinculadas a uma produção autogestionária, ou seja, fazer uma produção em regime de autogestão, né? Que todos estejam involucrados na produção e na gestão daquele empreendimento. E também das finanças solidárias. As finanças solidárias, elas estão vinculadas a fundo rotativo solidário, a banco comunitário, a moeda social, ou seja, como realmente um sistema de atividades completo, econômico, né? Temos vinculado ao consumo consciente, que é justamente em contraponto com esse consumo exacerbado, né, que é preconizado no capitalismo, e que a base, um dos preceitos é justamente o consumo. E o comércio justo, né? Para ter comércio justo, se precisa de um mercado justo, né? Mas aí é uma discussão bem ampla que não vamos abordar nesse momento, né? E aí nós temos aqui um terceiro anel, que é o anel verde, em que ele está vinculado a uma totalidade de como é que funcionaria esses sistemas de economia solidária. E ele parte por uma educação emancipadora. Então, parte dos empreendimentos que conheci, por exemplo, de agricultura familiar, nos quais vêm os ensinamentos de economia solidária, eles estão pautados na pedagogia de Paulo Freire. Então, como o capitalismo, ele tem um sistema educacional todo baseado nos valores, então seria necessário uma educação emancipadora, uma educação na qual esteja vinculando, como Paulo Freire diz, a atividade que está se desenvolvendo, né? Uma educação no qual pudesse ver além do que está sendo posto pelo sistema, né? Arte e comunicação em diálogo. Parte das atividades da economia solidária estão vinculadas à arte, né? Não só o artesanato, mas também a arte em si, a produção de pinturas, né? Nós temos diversas cooperativas que realizam pinturas, cartões, né? Estão muito vinculados à arte, e à comunicação também. É necessário que os empreendimentos existam um diálogo entre eles, até mesmo fortalecimento enquanto movimento social, os fórum brasileiro, fórum estadual de economia solidária, enfim.
E temos também as tecnologias apropriadas. Então, estamos falando de tecnologias sociais, né, que são as que estariam mais propícias a que fossem utilizadas pelos empreendimentos econômicos solidários, né? E aqui vem o Estado e as políticas públicas, né? Arruda e outros autores consideram, né, sabemos, que o movimento vem da base, né? É a base, a comunidade que se organiza e vai reivindicar, né, direitos, vai exercer pressão para que o Estado possa fazer, né, um papel de políticas públicas. O Estado pode apoiar. Nós tivemos momentos não vou dizer momento, vou dizer períodos, né, no qual, por exemplo, tivemos uma atuação forte da Secretaria de Economia Solidária a partir de 2003, e depois vimos, né, todo o processo no qual ele cai para uma subsecretaria, foi agora para o Ministério da Cidadania. Então, nós vemos que as políticas públicas, elas têm um momento que podem ser mais fortes e um momento, né, em que elas podem ficar mais fracas. E a legislação, o marco legal acerca disso. Nós teremos uma sessão, né, com o Dr. Joanes Fortes, que vai falar acerca do marco jurídico da economia solidária, né? Temos também ética, cultura, transformação pessoal e interpessoal, porque quem participa de um processo, quem participa de uma ação, né, de uma produção coletiva e de decisões, passa por um processo transformador e tem que existir um respeito, uma ética formada. E o último anel, este azul, vocês podem ver que ele está vinculado aos valores. Valores como o amor, um amor ágape, um amor fraternal, um respeito pelo outro, né? Um compartilhar, que se faz necessário o altruísmo, né? Nós vimos na sessão passada, que foi o texto do Moshe, da dádiva, né? E vimos que a dádiva não era necessariamente desinteressada, né? Que havia um interesse por trás, mas como valor ainda é apontado o altruísmo. Nós temos também a responsabilidade, temos a igualdade e a irmandade, por isso que tem uma visão de humanidade, né? Considerar, né, a irmandade, né, a humanidade, né, a liberdade, solidariedade e reciprocidade, né, que são valores que são muito vinculados à economia solidária em se tratando de produção. Mas a visão de Arruda é muito abrangente, envolvendo ecologia, né, envolvendo também esse conceito de indivíduo social e os PACs, né, PACs, que é um instituto, né, que o Arruda dirige, que é das políticas alternativas para o Cono Sul. Então, estamos falando de países do Sul, das experiências que acontecem nos países do Sul. E aí chegamos à indagação central do estudo, discutindo as potencialidades e limites desse cooperativismo, desse associativismo, dessa economia solidária. A Márcia de Paula Leite pergunta: em que medida essas experiências seriam portadoras de uma capacidade de transformação social, né? Essa é a indagação central. E ela começa com Laville, né? Com os teóricos, né? Para poder discutir depois essa possibilidade ou não de transformação social. Fala em Laville e o princípio de reciprocidade. Está falando de práticas que contribuem para rearticular o econômico às outras esferas da sociedade, ou seja, numa perspectiva de uma sociedade mais democrática e igualitária. Então, outras esferas da sociedade, por exemplo, política, né? Se desarticula o econômico da política, e na economia solidária, econômica e política andam juntos, né? Então, o Wering, ele fala sobre isso. E também acerca das novas formas de regulação da sociedade, uma forma de auto-organização social em torno de ações, ao mesmo tempo, econômicas e políticas, né, como é a base da economia solidária. Mas para existir, por exemplo, uma auto-organização, para que essa comunidade consiga se organizar, ele precisa de ter certas bases. Uma delas é a questão educacional, uma questão também até mesmo
em termos de conhecimentos tecnológicos, né? Tecnologias de gestão, entender os marcos legais, porque senão esses empreendimentos eles ficam, digamos assim, fragilizados, né? Nós fizemos uma pesquisa que eu participei com a professora Alicia, na qual vimos que um empreendimento ele estava parado em função que eles fizeram a compra de uma máquina e pelo valor daquela máquina, essa máquina precisava fazer licitação. Eles não sabiam, não fizeram a licitação e o empreendimento ficou sem receber o restante dos recursos que poderia e prejudicou o empreendimento. Então, é necessário todos esses conhecimentos. E aqui, Laville se inspira em Polanyi, né, no conceito de economia plural, que considera duas características. A primeira é a importância das práticas de reciprocidade como uma forma completa de agir economicamente. Então, é justamente vinculada àquela questão do econômico estar vinculado às outras esferas, né? E aí vai considerar a economia solidária que combina dinâmicas de iniciativas privadas com propósitos centrados não no lucro, mas no interesse coletivo. Então, a economia solidária, ela vem responder necessidades, anseios da coletividade, para tentar resolver as necessidades que estão presentes naquela comunidade. E, quando ele fala em finalidade social, ele está falando em produzir vínculos sociais e solidários baseados numa solidariedade de proximidade. O auxílio mútuo e a reciprocidade estariam no âmago da ação econômica, né? Então, como ele disse, essa solidariedade de proximidade, esses vínculos de proximidade dentro da própria comunidade, né? Muitas vezes vinculados, às vezes, às questões culturais, né? Se se trata, por exemplo, de uma comunidade indígena, né? Se se trata de uma comunidade onde a vocação é artesanato, também está vinculado, né, a essa questão econômica. E a segunda característica dessa economia, né, plural, que está citando, é a questão da elaboração de formas de coordenação e de alocação de recursos alternativos à concorrência ou à regulação administrativa representada pela coordenação estatal por meio de espaços públicos de proximidade que conduzem a uma co-construção da oferta e da demanda. Então, aqui ele está se relacionando ao papel, né, das políticas públicas e a esse papel que teria de estar em co-construção nessa questão de oferta, demanda, regulamentado, mas ele faria a partir da pressão e da organização daquela comunidade, porque começa na base, né? A base seria justamente essa base comunitária. E aí ela fala de um outro teórico, que é Coraggio, né, que fala da experiência argentina, e ele está vinculando muito a experiência da economia do trabalho, no qual essa economia social vai além dos interesses individuais e busca primordialmente a criação de bens coletivos, ou seja, sair do individual, deixar de pensar que a saída vai ser o indivíduo sozinho e pensar nessa coletividade, em bens que possam ser coletivos. E vincula muito a economia doméstica, né? A forma de subsistência cuja lógica não é a reprodução do capital, mas a reprodução ampliada da vida. Nós vemos que justamente a economia solidária, para os teóricos que colocam, é justamente a centralidade não é não é o lucro, não é o capital. Lógico que vai ter superávit para poder manter a atividade, né? E utiliza o conceito de empresa social, como empreendimentos que não só produzem mercadorias, mas têm uma produção de uso social, ou seja, formas sociais, comportamentos baseados na reciprocidade, na solidariedade, né, que vão entrar nesse processo de autogestão e de produção associada e cooperativada. E quando Coraggio ele fala em reprodução ampliada da vida,
está falando acerca da melhoria da qualidade de vida com base no desenvolvimento das capacidades e das oportunidades sociais das pessoas. Né? Então, desenvolvimento de capacidades. Né? Então, é a forma de trabalho da economia solidária. Né? Justamente desenvolver as capacidades, fazer um rodízio das atividades, enquanto que numa empresa mercantil todas as funções estão designadas e cada um vai fazer uma parcela do trabalho sem entender o que o setor vizinho, a seção vizinha está realizando. A Ecosol, é considerada para a Coragem como uma estratégia de desenvolvimento de uma economia centrada no trabalho, uma outra economia, que, sem a pretensão imediata de substituir a economia centrada no capital, seja capaz, no entanto, de disputar com ele. Ou seja, para a Coragem, se existem empreendimentos solidários, é considerado alternativo, é alternativo também porque, em alguma medida, pode disputar. E chegamos aqui à versão do Paul Singer. Né? Paul Singer, o saudoso professor Paul Singer, ele foi professor da USP, criador da incubadora, né? E secretário da Economia, secretário da Secretaria da Economia Solidária, né, da Senais, né, de 2013 a 2016, que quando Dilma sofreu impeachment, né, ele saiu dessa função. E aí já caiu de uma secretaria para subsecretaria, como eu disse, recentemente ela está porque ele estava vinculado ao Ministério do Trabalho e agora está no Ministério da Cidadania, né, com uma ação muito, muito restrita. Paul Singer considera os princípios cooperativistas como sendo não capitalistas. Como eu disse, aqueles 7 princípios cooperativistas, né? Um homem, um voto, ou seja, a pessoa vai ter uma cota, vai ter direito somente a um voto. Enquanto que na economia mercantil, o voto vai ser proporcional ao número de ações, né, ou de cotas que detenha daquela entidade, daquela empresa. E para Paul Singer, como é que está formada essa economia solidária? Homens e mulheres vitimados pelo capital que se organizam como produtores associados. E alguém pode dizer que vitimados talvez seja um nome forte, uma palavra forte, mas na verdade nós temos diversos tipos de empresas, por exemplo, aquelas empresas que produzem hambúrgueres, que produzem aqueles filezinhos de frango, né? Então, tem uns estudos mostrando que quando as condições de trabalho, eles recebem o frango, por exemplo, numa esteira e tem que fazer os cortes para tirar o filé. E o que acontece? Quando eles têm uma necessidade maior, eles aumentam a velocidade da esteira. E a pessoa, os que estão trabalhando na esteira, nessa parte da produção, eles têm que cortar numa velocidade muito grande, isso acaba dando problemas de ler, e realmente tem uma legião de pessoas que ficam, né, com sequelas em função desse trabalho. Temos também pequenos produtores de mercadorias, tanto do campo como da cidade, que eles vão se associar para comprar e vender de uma forma conjunta, para conseguir ganhos de escala e não ter que comprar lá como um consumidor final por um valor, né, maior. E temos também um terceiro grupo, que são os assalariados, que eles vão se associar para adquirir em conjunto bens e serviços de consumo. Né? Que justamente foi aquela experiência de Rochdale, né, em certa medida, foi de consumo. Tem também um quarto grupo, que são pequenos produtores e assalariados, que se associam para reunir suas poupanças, fundos rotativos e empréstimos. Aqui está vinculado às finanças solidárias, né, aos fundos rotativos. Né. A professora Alice e eu fizemos uma pesquisa, a professora Alice foi pelo CNPq e também pelo BNB, e publicamos um livro que está disponível pela editora da UFPB, né, que é justamente a Economia da Dádiva,
Então, vocês podem procurar lá, se quiserem ler, dessa experiência, que fizemos uma avaliação dos fundos rotativos solidários, que estavam certamente financiados pelo BNB, e como é que estava o desenvolvimento deles aqui no estado da Paraíba. Também temos outras associações mútuas. E o Singer fala, a experiência brasileira fala da organização de empreendimentos solidários ou início de revoluções locais, tanto em nível individual como social. Ou seja, na visão de Paul Singer, esses empreendimentos, eles têm, sim, um potencial, né, de trazer mudanças. E a centralidade da cooperativa para Paul Singer. A cooperativa passa a ser um modelo de organização democrática e igualitária que contrasta com modelos hierárquicos. Contudo, ele também faz a ressalva, né, de que as cooperativas, apesar de ser, como ele diz, um modelo de organização, muitas vezes elas acabam se deturpando para adquirir uma lógica mercantilista, né? E chegamos aos limites e possibilidades, né, que era aquela pergunta, aquela indagação inicial, né, que tínhamos colocado no texto. Então, essas formas de produção são capazes de se relacionar com o mercado e o Estado a partir de uma lógica diferente daquela baseada na acumulação capitalista, a lógica da sobrevivência. Então, ele está falando acerca dessa lógica diferenciada, né? Uma lógica de sobrevivência, mas está também diferente da acumulação capitalista. Não é o lucro, são os interesses da comunidade, né? Todo o desenvolvimento que acontece em torno de quando esses que eram trabalhadores passam a estar e a trabalhar num regime de autogestão, eles passam por todo um processo educativo, né? Uma coisa é simplesmente executar uma ação, e agora é conhecer todos os setores e entender a necessidade, por que precisa ser realizado dessa forma, ou até mesmo melhorar os processos. Mas tem os limites desse potencial transformador, e a autora aponta alguns, como a subjunção dos empreendimentos à economia capitalista. A economia solidária, ela é ínfima em relação à economia capitalista, que tem um capital transnacional, então, esses empreendimentos, eles estão dentro, né, dessa lógica, dentro dessa economia capitalista. Fala acerca do enfraquecimento das experiências, dos momentos de ascensão econômica, né, porque, como nós vimos, nós vivemos de uma lógica de sobrevivência. E falamos acerca de pessoas que estão à margem, que estão excluídas à margem do mercado de trabalho, em momentos em que ocorre um processo de ascensão econômica, então, tem a oportunidade de conseguir um trabalho, como se diz, com carteira assinada, e a preferência seria por toda a segurança social, que agora vem sendo cada vez mais atacada, né? Mas essa opção que aconteceu nos momentos em que havia muita queda, houve muita queda de desemprego, né? Principalmente no governo Lula e economia. Na economia, as melhores econômicas que aconteceram no governo Lula. A dificuldade de se expandir de forma a mudar a regulação social. A regulação social, basicamente, não mudou, né? Não contempla, né? Ou seja, que se contempla em mínimo em torno do que poderia ser feito. Por exemplo, nós temos a pesquisa de Laville, né? Do professor Tawiri, no qual ele fez pesquisas com fábricas recuperadas, né? E aí você via a necessidade de existir uma regulação em torno disso e a ausência disso, né? Eu ia me esquecendo, no ponto anterior, de momentos de ascensão econômica, nós temos um capítulo do livro da professora Alicia, que é de Economia Solidária, que é da construção da ADS, justamente essa discussão toda de ser dentro da CUT, né, de ser dentro de uma central de trabalhadores e pensar em uma lógica de um trabalho ampliado, né? Não só de emprego, e sim de um trabalho ampliado. E também aponta aqui para as possibilidades, como marcas importantes na sociedade, que emergem como formas de resistência
ou poder transformador, desculpem, aqui está pode, mas é poder, o poder transformador que está em aberto, né? Então, quanto às marcas importantes, aí já vou dizer que, por exemplo, na minha tese, eu estudei o caso da usina Catende, um empreendimento que tinha 26 mil hectares, 4 mil famílias, né, dos quais 2.300 eram trabalhadores da usina. Então, por exemplo, num grande empreendimento como esse, ou como a Uniforja, esse processo que passaram para fazer autogestão, todo esse processo de educação, isso é algo que, apesar do empreendimento estar fechado, ficou com cada um deles, e acredito que isso está se metamorfoseando em empreendimentos que querem se tornar cooperativas, enfim, essa experiência realmente, enquanto marca, ela permanece. E para concluir, eu trago dados da informalidade, né? Trago dados atuais. O índice de informalidade, segundo o IBGE, em fevereiro de 2020, foi de 40,6%, ou seja, estamos falando de 38 milhões de trabalhadores informais. Vemos que a taxa de desocupação pela PNAD, né, foi de 11,6%, ou seja, 12,3 milhões de desempregados no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Domicílios, né? Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Nós temos aqui que a taxa de desemprego entre as mulheres foi de 14,5% no primeiro trimestre. E dos homens, na masculina, foi de 10,4%. Vemos que as mulheres, elas são mais, de fato, são mais impactadas, e de fato, dependendo, claro que a atividade de artesanato está muito vinculado à participação feminina, mas a participação feminina é muito grande na economia solidária. E como dado internacional, e já abrindo para discussão, eu trago esse dado do Covid-19, né? Que essa crise sanitária que está acontecendo, essa situação de desemprego, essa situação que produz mais fome, pode obrigar a mais de 300 mil meninos, meninas e adolescentes a trabalhar, né? Essa é uma análise da CEPAL e da OIT agora de junho de 2020. Bem, então, com isto, eu encerro esta parte da apresentação e abro para a discussão e perguntas. Professora, a senhora ainda vai querer passar o vídeo? Ah, quero. Tá aqui já separado. Espera aí, eu vou colocar. Pronto. Então, tá. Vamos, então, antes do questionamento, ouvir essa Dá tempo do povo digitar. Hã? Dá tempo deles digitarem a pergunta. Ah, sim. Podem ir colocando no chat as perguntas. E eles podem se apresentar também. Nós temos 36 participantes, eu acho que dá tempo, 2 minutos para cada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é importante. Sim, é importante mesmo. Então, passa o vídeo e aí é importante nós conhecermos vocês. Estamos numa situação desafiadora, estamos utilizando as tecnologias, mas numa sala de aula presencial, num contato presencial, nós ouvimos vocês, né? Então, agora também queremos ouvir vocês, tá? Vamos ouvir. Hino da Alegria. Não sei se vai dar para escutar muito bem, mas vamos ver. Para quem chegou depois, ela foi criada por Beethoven. Eu não estou conseguindo ouvir nada, desculpa. A música, o volume, né? Eu vou tentar aqui pegar outro microfone.
Não deu certo, né, Augusto? Não. Bem, então vamos pausar, vamos parar para a apresentação e Augusto depois passa o link para vocês poderem ouvir, tá? Esse hino da alegria, que é muito bonita a mensagem, tá? Então, vamos lá, como é que vamos organizar as apresentações? Eu acho que, Augusto, cada participante se apresenta, fala um pouco da biografia, da trajetória, e se eles tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre a aula passada ou sobre essa aula, também podem aproveitar o momento e fazer essa Eu vou seguir a ordem dos contatos que estão aqui na chamada, tá certo? E um por um. É melhor. Então, começando aqui com Alex de Assis, está aí disponível, está podendo falar. Oi. Certo. Me apresentando, eu sou Alex, sou estudante de contábeis da UFPB e acho que eu não tenho muito o que falar, não. Estou gostando do curso, achando interessante essa ideia de economia solidária e eu acho que é isso por enquanto. Tá certo, Alex. Muito obrigado por se apresentar. Seguindo aqui a lista, a gente tem Alexandre Pereira. Está podendo falar, Alexandre? Então, sim, boa noite. Eu sou aluno de Ciências Contábeis da UFPB, do Campus 1, de uma pessoa. Eu tive o prazer, e ao mesmo tempo desprazer, eu fiz uma cadeira com a professora Vitória, período passado, só que, infelizmente, eu tive que trancar por conta do meu horário, mas é uma área que me interessa bastante, principalmente a questão social, porque muita gente não consegue vincular a contabilidade com o social, e eu acho essa discussão e o debate muito interessante, porque ele é muito enriquecedor. Então, por isso que eu vim fazer o mini curso. Obrigado, boa noite. Tá certo, boa noite. A Alice já se apresentou, né? Quer se apresentar de novo, Alicia? Eu? Você é a próxima aqui na lista. Não, eu acho que todo mundo me conhece. Eu sou Alicia Gonçalves, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraíba, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Meu tema de investigação, economia solidária, políticas públicas. E faz 3 anos que nós estamos trabalhando com os potiguara do litoral norte do estado da Paraíba, também na construção de uma política pública, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental no campo dos potiguaras. Tá certo, Alice, obrigado. Ana Silva está aí? Tá podendo falar, Ana? Ana Silva, acho que ela não... Se tu estiver podendo falar e ligar o microfone, né? Acho que ela não está podendo agora. Mas, se não puder no microfone, então coloca no chat, né? Ana Beatriz está podendo falar? Tô sim. Boa noite. Eu sou caloura de administração na UFPB, então não tenho muito o que falar, mas eu já tinha ouvido falar sobre economia solidária e ter a oportunidade de me aprofundar está sendo muito, muito bom para mim, sabe? Eu queria até agradecer por vocês estarem fazendo isso, principalmente num momento como esse. A gente que agradece a todos vocês por estarem se fazendo presente, né, nessas reuniões. Gente, se vocês quiserem abrir a câmera também para a gente ver o rosto de vocês, a gente é curioso. A próxima aqui é Bianca Rufino. Tá podendo falar, Bianca? Oi, tá me escutando? Sim, estamos te escutando. Tá me escutando? Então, boa noite. Eu sou caloura do curso de teatro,
mas eu já fiz um mestrado no Prodema. E, enfim, eu acho que discutir novas formas de vida, de como a gente pode atuar em sociedade, sempre me deixou muito curiosa e sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu vi esse curso, eu me senti chamada para isso, porque meio que eu vivo já nesse sistema já tem um bom tempo, tentando ver outras formas de se estar nesse mundo, né? De se estar presente. E aí eu vi, achei massa e fiquei com vontade de fazer. Foi isso. É isso. Tá certo. Então, é isso, gente. É a primeira aula que eu tô fazendo, porque a anterior eu não consegui, eu tava sem acessos, mas é isso. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. A próxima aqui, pessoa a falar é Fragele. Aproveitar que quando começar a falar, já tira a dúvida de como é que fala teu nome, porque, né, tá podendo falar? Acho que não está respondendo. Mas ela estava online aí, acho que tem acesso. Acho que ela volta já já. Ela colocou boa noite, para mim está picotando. Oi. Oi. Oi, pode se apresentar. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Estão conseguindo me ouvir? Estamos conseguindo te ouvir. Sim. Acho que a internet dela deve estar um pouco lenta. Então, você está conseguindo? A gente passa por papo. Não conseguiu. Pode se apresentar. Eu acho que a conexão dela não está muito boa, a gente vai seguir aqui, né? Clara, tu está podendo falar, a próxima é você. Clara teve um problema com o microfone mais cedo, não sei. Próximo aqui, o nome tá Coop Social. Acho que é Cíntia Sinara, né? Tá podendo falar? Isso, tô sim. Vou abrir a câmera. Deixa eu ver. Tá aparecendo? Tá só a testa, baixa um pouco a câmera. Só a testa, chegou. Eu sou Cíntia, sou assistente social aqui da UFPB. Trabalho na assistência estudantil. Talvez alguns de vocês me conheçam. Então, eu tive contato com a professora Alicia, que me convidou para fazer esse curso. Eu sou mestre em serviço social, mas aqui na UFPB não tem o doutorado. E aí eu vou ter que migrar para outra área, estou pensando em ir para antropologia, e talvez eu estude a questão da assistência estudantil para os indígenas. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Obrigada, boa noite. Boa noite. E tá na área certa, sim. Antropologia é tudo de bom. Né? Que bom. Danilo, tá podendo falar, Danilo? Oi, tô sim. Estão me ouvindo? Estão ouvindo legal? Tá bem legal. Beleza. Então, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Danilo, eu sou biólogo e oceanógrafo de formação inicial e com mestrado em oceanografia biológica também, mas agora eu sou também estudante do curso de economia da UFPB, sou calouro. Sou consultor ambiental, trabalho basicamente com ecologia marinha, mas tive uma proximidade com a economia solidária quando eu fiz meu TCC na parte de biologia, na parte de ecopedagogia. Então, nos assentamentos, eu sou do Paraná, então nos assentamentos que eu atuava lá e desenvolvia meu projeto, eu acabava tendo contato com as incubadoras e tudo mais.
e tive um contato inicial com isso. E posteriormente eu também fui fazer um trabalho no Caribe com análise de projetos, só com comunidades de pescadores artesanais. E um dos pontos, um dos pilares que envolvia essas análises de projeto era justamente a parte de economia solidária com os pescadores artesanais de lá. Então, aí eu tive que me inteirar um pouco mais no arcabouço teórico dessas questões. E aí, quando surgiu o curso, eu fiquei muito feliz, assim, tenho muita vontade de desenvolver algum projeto relacionado a isso aqui, no que surgir. Então, agradeço também aos idealizadores aí, estou bem feliz e bem motivado com esse curso. Tá bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, Fragiele está podendo falar agora? Está Oi, conseguindo? vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, sim. Aqui no meu computador diz que eu não tenho câmera, quer dizer, eu tenho, mas não está habilitado. Então, pelo menos vou conseguir me fazer ouvir, né? Isso. Tá bem, gente. Olha, boa noite. Muito grata pela ideia do curso e por estar podendo participar nesse momento. Eu sou professora, sou turismóloga de formação, professora de turismo aqui do curso. Continua me ouvindo? Que eu tive que ajustar aqui o. Tá bem. Sim, está me ouvindo sim. Ah, ótimo. Do curso de turismo. Era técnico e agora eu estou apenas na graduação do curso de turismo do Cefet, né, Centro Federal de Educação Tecnológica aqui do Rio de Janeiro. E meu interesse, né, foi pela dádiva, porque eu estudei a dádiva no doutorado. Eu fiz o doutorado na psicossociologia e ecologia social, fiz o mestrado em psicossociologia e ecologia social, e no doutorado eu procurei estudar o MOS, né, e também o grupo que a professora falou na aula da semana passada, que é o grupo lá da França, né, do movimento anti-utilitarista, e eu estava buscando olhar o turismo por essa ótica, a ótica da dádiva, e perceber uma dimensão não utilitarista no turismo, sem deixar de pensar que o turismo está intrinsecamente ligado ao capitalismo e tudo mais, né? Então, para mim, quando eu vi essa oportunidade, né, de trabalhar a dádiva novamente e retomá-la, que foi agora, eu fiz a defesa em final de 2018. Então, em continuar a pesquisa e tal, incluindo a economia solidária, para mim é muito interessante. Eu faço parte do GAPIS, Grupo de Pesquisa Ambiente, Políticas Públicas e Inclusão Social, coordenado pela professora Marta Irving na UFRJ, e também do Grupo Sinergia, que é turismo, subjetividades, turismo, natureza e cultura, também coordenado pela professora Marta, aqui na UFRJ. Então é isso. Então, tenho muito interesse no curso, muito grata, estou adorando as leituras, adorando as aulas, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Que bom que está gostando, né? Sim, Clara acabou de falar aqui que o currículo é lindo, e realmente é bem lindo. Que lindo! De vocês também. A gente está construindo agora, né? Edson já se apresentou, quer se apresentar agora novamente com mais gente na sala? Edson? Tudo ok, então. Mais uma vez, meu nome é Edson. Ai, meu Deus, a criança não para. Meu nome é Edson. Sou aluno de Ciências Contábeis e estou como aluno bolsista do Contemp, que é um projeto coordenado pela professora Vitória. E estamos aqui nessa empreitada, todo mundo junto, com a professora Alicia e Augusto, que é o seu bolsista, e a professora Maristela.
Tá certo. Ana Beatriz está dizendo que vai precisar sair, está agradecendo. Depois de Edson tem Henrique Saraiva, tá podendo falar? Tô. Peraí. Estão me vendo? Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, vendo, eu Me acho. ouvem? Sim, ouvindo tá. Eu acabei de ligar. Tá. Bom, eu sou Henrique Saraiva, eu também eu sou de São Paulo, na verdade, mas faço Relações Internacionais na UFPB e basicamente falta só terminar estágio e fazer TCC, mas é um curso que tem várias vivências, que permite um vasto conhecimento em várias áreas, então eu tive um pouco de contato, inclusive semestre passado, com comunidades quilombolas, tive muito contato com gente que trabalha com agroecologia, com bioconstrução, que mais? E meus grandes interesses numa área principalmente da temática com os refugiados, migrantes em geral, deslocados internos. E é isso, eu achei o curso muito interessante, as leituras são muito boas, gostei muito. E eu tenho um questionamento, principalmente para a aula de hoje. Eu vi que é muito sempre fala-se muito sobre ecologia e sobre o campo, e sobre o trabalho, a força no campo. Eu gostaria de saber o que, por exemplo, o autor de hoje poderia... Eu vi que você até mencionava Polanyi. O que fala sobre tecnologia? Qual seria o papel da tecnologia? Porque a minha leitura é de que, principalmente no nosso sistema, os países que basicamente se dedicam à produção agrícola são países acabam ficando em desvantagem, né, pela ideia dos termos de trocas, né, da desvalorização dos termos de troca. Eu queria saber qual é o papel da tecnologia. Obrigado. Então, Victoria, vai querer responder agora ou a gente dá seguimento e tu responde depois? Pode ser agora, já que ele fez? Pode ser agora. O papel da tecnologia na tem economia algumas aqui solidária. no chat. Como é que é? Repete. O papel da tecnologia na economia solidária, pelo que eu entendi. Sim. Bem, eu vou responder a dele, mas eu vi que tem mais duas aqui no chat que eu respondo assim que terminarem as apresentações, tá? Bem, o papel da tecnologia, quando eu falei tecnologias apropriadas, estava me vinculando a tecnologias sociais. Por exemplo, na área da agricultura, nós temos diversos organismos como o PATAC, né? E aí, uma forma de tecnologia é justamente a questão das cisternas, né? A construção de alguma forma de reservatórios de água, de mandalas, né? A utilização de tijolos ecológicos e a partir daí poder construir vivendas. Então, nós estamos falando de uma tecnologia social, né? de umas tecnologias que são desenvolvidas por incubadoras, por universidades, né? Que são justamente utilizando reciclagem, por exemplo, né? Ou utilizando justamente esses conhecimentos de uma forma que seja respeitosa com a natureza, né? Como eu digo, tijolo ecológico, estamos falando de mandalas, estamos falando de necessidades, né? Como acesso à água, que é algo muito forte, né? Aqui no Nordeste, na agricultura, né? Então, era nesse sentido que eu estava me referindo. Não sei se eu respondi a dúvida. Respondeu, Henrique? Sim. Muito obrigado pela resposta. Sebastião Coelho, ele também tinha feito uma pergunta aqui, professora. A senhora quer ver logo? Acho que é melhor terminar as apresentações, né? E depois eu respondo a essas duas perguntas para não atrapalhar, né? Tá certo. Então, depois a gente tem Eric Santos. Está podendo falar, Eric? Boa noite, estou podendo falar sim. Eu sou estudante de contábeis da UFPB, turno da noite, e eu estou no meu processo de começar a desenvolver a ideia para o TCC. A questão da economia solidária entrou quando eu tive uma ideia assim meio louca de estudar
como os assentamentos de MTST e MST faziam para se organizar contábil e financeiramente. Então, eu vi a ideia do curso e quis aprender um pouco mais sobre o tema. Assim, as aulas estão sendo uma coleção de referências para estudos. É isso. Tá certo, obrigado, Eric. E o Debrando Ferreira, tá podendo falar? Tu acabaste de entrar, não foi? Tá podendo falar agora? A gente está pedindo para que vocês se apresentem, para a gente conhecer vocês. Acho que ele não está podendo falar. Bem, depois a gente tem Ítalo Lucas. Está podendo falar, Ítalo? Opa, boa noite, tô sim. Estão me escutando direito? Sim, está me escutando. Boa noite, pessoal. Como eu já disse, meu nome é Ítalo Lucas. Eu curso Contábeis na UFPB à noite, campus João Pessoa. Minha expectativa para esse curso é que seja um curso muito valioso para o meu currículo, para o meu aprendizado pessoal também. Vi o curso, achei muito interessante o enunciado do curso. Eu estou aqui na primeira aula, porque na anterior eu não pude comparecer, eu não recordo se eu não vi, mas eu estou compreendendo bem e espero que eu saia daqui com um grande aprendizado, como eu falei, para mim e para o meu currículo. Tá certo, obrigado. Nada. Jaque Alves está aí? Está podendo falar? Augusto, Tô sim, mas Debrando teve um outro colega que pediu para falar antes, eu acho que ele pode estar com pressa para sair, se ele quiser. eu e Debrando, que ele não pôde falar no momento, aí ele disse que poderia falar agora. Agora. Quer falar agora, e o Debrando? Se quiser falar... É só apertar no microfone. Tem um microfone, você aperta e aí libera o áudio. Ele não está conseguindo ligar o áudio. Então, Jaque, se tu quiser falar... Jaque? Oi, tô aqui. Boa noite. Eu me chamo Jaqueline. Eu faço biologia na UFPB. Eu também atuo no movimento estudantil e no movimento por moradia social. E eu tive interesse em fazer esse curso porque eu estou me especializando mais na área de educação ambiental. E quando eu vi, assim, sustentabilidade, economia solidária, então eu pensei que isso pudesse, de certa forma, me ajudar na construção do meu projeto de TCC, aliado ao MST. Então, foi mais ou menos esse interesse. Eu peço desculpas por não poder contribuir muito para essa aula, porque é a primeira vez que eu estou pagando, eu tive um pouco de problema em relação à organização dos horários. Mas eu espero contribuir melhor na próxima aula. E é isso, obrigada. Tá certo. A presença de você já ajuda bastante, né? Júlio, tá podendo falar, Júlio? Júlio. Ele está falando aqui que é calouro na área de agroecologia? Na área de agroecologia pela UFPB. Então, depois de Júlio, a gente tem Letícia Helena, de Abreu. Tá podendo falar, Letícia? Sim, tô assim. Dá para escutar? Tá tranquilo? Dá. Se quiser ligar a câmera também. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Não tá indo. Então, eu já fui aluna de antropologia da UFPB. Hoje em dia, eu faço pedagogia no UFSCar, eu transferi o curso para cá. E meu interesse é em relações étnico-raciais e processos educativos, educação popular. E eu conheci a NUME Ecosol aqui ano passado. E esse ano eu peguei uma CIEP de cooperativas populares e economia solidária. Mas aí, aconteceu a pandemia e acabou sendo suspenso, né? Aí quando eu vi a possibilidade de fazer... agora, acho que foi.
quando eu vi a possibilidade de me aproximar desse curso, eu peguei e me inscrevi. Até cheguei a enviar e-mail, porque eu acho que já estava esgotado, né? E acabou dando certo. Fiquei bem feliz quando aconteceu essa possibilidade. É isso. Certo? Tá certo, obrigado. Maria Caju, está podendo falar? Oi, boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa noite. Meu nome é Maria Clara. Eu fui aluna de Ciências Sociais, mas agora curso Relações Públicas na UFPB e paguei uma disciplina que se chama Comunicação e Desenvolvimento Local, que fala sobre economia criativa. Tive foco na comunidade do Porto de Capim e eu tive muito interesse nessa área. E no momento eu estou tentando descobrir qual a minha área de pesquisa no que eu quero me aprofundar. Aí eu estou aqui para entender melhor e estou gostando muito. Boa noite, obrigada. Tá certo, obrigado. Maria Isaura, está podendo falar? Posso? Pegou aí o microfone? Sim, pegou. Eu sou aluna de contábeis, estou no quarto, indo para o quinto período agora, na UFPB, e eu sempre procuro agregar o máximo de conhecimento no curso. Desde o início eu sempre realizo cursos, não só na área, como também outras, como por exemplo de idiomas, e também já participei de alguns projetos, como monitoria de contabilidade básica e estatística, e atualmente eu faço pesquisa na área de contabilidade pública sobre o orçamento público na parte de restos a pagar. E sou extensionista do Laboratório de Gestão de Risco. E eu me interessei pela área de economia solidária a partir de uma disciplina que eu cursei de psicologia. Então, eu fiquei sabendo um pouco e me interessei bastante pela área. Tá certo, obrigado. A próxima aqui é a Maristela. Quer se apresentar para a gente, Maristela? Será que ela está podendo falar? Só atrapalhado. Aí. Estão me ouvindo? Sim, então. Então, eu sou Maristela, venho trabalhando com a Alice há muitos anos, né? Não trabalho diretamente com a economia solidária, mas tive uma orientanda que fez um belo trabalho sobre a economia solidária, e eu dividi a orientação com a Alicia, né? E vou tentar, no dia que eu for falar, vou trazer um pouco dessa experiência, né? Então, a parte teórica, eu não vou entrar muito na minha fala, quando for participar, mas vou trazer as experiências, né, de uma pesquisa que eu tive, que estou acabando agora, trabalhando com práticas produtivas de populações tradicionais, que é a área com que eu trabalho, né? Estive muito tempo ligada ao programa de pós-graduação em desenvolvimento do meio ambiente. Estou ainda com um vínculo lá, concluindo uma orientação, mas com outras, né? Então, a questão ambiental é muito próxima do que eu faço, né? E a gente vai agregar um pouco dessa área, né? Como as populações tradicionais dialogam aí, e incluindo esse trabalho com esse grupo de mulheres agricultoras, né, que se inseriram numa proposta de economia solidária. Eu vou levar para vocês essa experiência. E agradeço a Alicia, a Vitória, né, de participar desse projeto, né, um projeto muito legal, muito bacana, e que atraiu um leque de estudantes assim com
formações bem diferentes, né? Com níveis de formação também bem diferenciados. Eu acho muito rico todo esse panorama aí do grupo, né? Parabéns, sobretudo a Alice e a Vitória. Cintia aqui estava falando que a senhora foi professora dela de antropologia social na década de 90, e elogiando, dizendo que é um excelente mestre. Olha, eu vi Bianca, que foi nossa aluna lá do Prodema, que está aí também. Do serviço social, professora. Hã? Foi do serviço social. Ai, da que graduação bom. do serviço social. Eita, faz tempo, né, Cíntia? Ai, 90. Faz um bocado. Mas que coisa boa. Que ótimo. 90 eu não estava nem nascida ainda. Já pensou, Augusto? Será? É isso. Então, eu sou a decana aí, nesse meio de vocês, desses jovens. Tá certo. Pode Obrigado, passar a professor. palavra para a gente ouvir mais. Tá certo, obrigado por se apresentar, Maristela. Depois aqui a gente tem Rodrigo. Rodrigo, está podendo falar? Alô? Opa, oi. Boa noite, gente. Estou muito feliz de ter descoberto esse grupo aqui. Sou calouro da agroecologia, né? Então ainda não tive a oportunidade de entrar de fato na UFPB, mas já estou tendo contato com essas iniciativas muito bacanas. Fico feliz de saber dessas interações aí com os indígenas também, né, no norte do estado, que a professora mencionou. Mas meu interesse vai ser bastante sobre as formas de associação no campo, né? Essa revolução que a gente precisa fazer no campo, as mudanças na forma de produzir, acho que passam muito pela economia solidária, pelo associativismo, cooperativismo. Estou muito interessado nisso. Sou formado em comunicação e propaganda, então trabalhei um pouco do lado mais do mercadão mesmo, né? E vendo os problemas, e dali falei, não, aqui não dá, não é para mim. E aí, vamos lá, para usar a experiência do lado de lá, do lado de cá. Eu tenho um interesse também em formas de conseguir financiamento, né? A gente vê muito, com a pandemia, assim, muita gente falando sobre doações, investir em projetos solidários, vaquinhas, e como é que a gente pega gente que talvez não esteja tanto na vida no campo, mas trazer dinheiro, recursos da cidade para o campo, de uma parcela da população que tem como investir, e hoje investe num banco, num fundo que dá mais lucro para os bancos, e não consegue investir em cooperativas e associações. Assim. Então, são uma linha que eu queria começar a investigar. Valeu. Tá certo, obrigado. Depois aqui, de Rodrigo, a gente tem Eduardo Santos, mas como o sobrenome dele estava no começo, ele foi lá para baixo. Está podendo falar, Eduardo? Pronto. Estão me escutando agora? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo Santos, né? Eu sou jornalista, sou pernambucano aqui do Recife, onde eu me formei em jornalismo. E agora eu estou como calouro do curso de rádio e TV aí da UFPB. E então eu sempre tive bastante interesse em desenvolver projetos, né, voltados para o audiovisual, que, enfim, que partem desses princípios de solidariedade, de igualdade, paridade, enfim. E eu acredito que isso esse meu intuito de participar desses projetos audiovisuais voltados para esses temas, para essa temática, vai aumentar ainda mais depois da pandemia. A gente sabe da importância e, assim, eu fiquei super feliz e super empolgado em participar desse curso assim que eu vi, porque, enfim, eu
já venho com esse trabalho de visar alguns editais que são lançados e por que não utilizar esse recurso que é disponibilizado para mostrar esse lado, enfim, solidário da humanidade, né? A gente consegue ser solidário, a gente consegue ser, enfim, ajudar o outro, né? Colocar em prática essa dádiva. Então eu estou aqui para, quem sabe, com muito esforço, né? Colocarmos à amostra ainda mais esses temas por meio do vídeo, do audiovisual. É isso. Tá certo, obrigado. Aqui depois de Eduardo tem Sávio. Sávio tá podendo falar? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo e vendo. Ah, beleza. Eu só não estou conseguindo visualizar aqui a minha tela aqui, mas vamos lá. Então, assim, eu sou baiano, né? Sou da cidade de Irecê. Estou aqui em João Pessoa há pouco tempo. Vim morar aqui na cidade de João Pessoa. E, na verdade, hoje eu não estou vinculado a nenhuma instituição, certo? Logo quando eu cheguei aqui em João Pessoa, para minha surpresa, foi quando deu-se início aí ao distanciamento social. Então, não tive nem tempo de conhecer a cidade ainda, certo? Haja vista que eu já vim aqui algumas vezes. Eu fui estudante de filosofia na UEPB. Depois, retornando à Bahia, estudei pedagogia, sou formado em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. E acabei, eu sou da afiliação teórica da filosofia marxiana, né? Tem mais ou menos uns 10 anos aí que eu pesquiso Marx, a teoria marxiana, e acabei assumindo a responsabilidade de coordenar um programa do governo do Estado chamado Centro Público de Economia Solidária. Na verdade, ser coordenador institucional, que é um programa do governo do Estado voltado para a economia solidária, né? No estado da Bahia, e acabei desenvolvendo essa atividade como coordenador institucional, muito imaturo, né, sem conhecer de fato como era que funcionava, até mesmo, e esse convite foi feito a mim, mas pelo fato de eu estar mais vinculado às questões de articulações políticas dentro do território de Irecê, né. É um território muito bem organizado dentro do estado da Bahia, tanto que por conta desse território a gente conseguiu criar uma pós-graduação em territorialidade e desenvolvimento sustentável pelo viés da economia solidária, que é uma pós que foi referendada pelo próprio colegiado territorial, né, que é composto por 78 instituições do território, organizações sociais e populares. Então, é um movimento social organizado do território, né? É um território que tem 21 municípios, quase 500 mil habitantes. Então, esse colegiado territorial acabou referendando uma pós-graduação em economia solidária, e eu, de fato, entrei para tentar sanar algumas dúvidas, né, e algumas curiosidades que eu tinha acerca da temática, já vista também que eu já estava atuando dentro de uma instituição que tinha a prerrogativa de defesa da economia solidária dentro do território. Mas minha filiação teórica vai se aproximar muito com a filosofia do Marx, né, a perspectiva mais marxiana. Tanto que minhas participações em grupos de estudos e de pesquisas é mais dentro dessa área, e inclusive em alguns textos que eu produzi para apresentação em alguns seminários e eventos, eu traço um pouquinho da filosofia marxiana, essa perspectiva da filosofia marxiana com a economia solidária. Tá certo, Salve. Obrigado. Sebastião, tá podendo falar? Sebastião Coelho. Acho que ele não está conseguindo falar. Victória, a próxima seria você. Você quer se apresentar agora? Já mais...
Eu estou vendo aqui uma pergunta do Sebastião, então vou me apresentar e vou responder logo a pergunta dele, e você vê se tem uma outra pergunta aí também para responder. Aqui eu localizei no chat, foi esse. Tá? Bem, boa noite a todos mais uma vez, né? E a todas. Meu nome é Victoria. Eu sou Victoria Puntriano Zuniga de Melo, então eu sou peruana, né? Mas já moro aqui no Brasil há bastante tempo, e a maior parte do tempo que eu morei no Brasil foi aqui em João Pessoa. Já morei em outras cidades, mas sempre retorno, né? Eu tenho doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp, né? E a minha formação, a graduação e o mestrado foi na área de Ciências Contábeis, né? E o meu interesse, eu pesquisei na minha tese Economia Solidária, o caso da usina Catende, né? Então me interesso muito por essa temática, né? Participo do grupo TICPIX, embora agora não estou tentando conciliar os horários, né, para voltar a participar do TICPIX, junto com Maria Estela e Alicia, né, que já fazemos, né, com a Alicia que eu já fiz outras pesquisas, né, anteriormente. Então, era isso. Espero que vocês estejam gostando do curso. E aqui eu aproveito logo para responder a pergunta de Sebastião, que ele disse assim: tivemos um modo de produção primitivo, o feudal e o capitalismo, que se mostra o mais cruel e desumano deles. A economia solidária seria uma alternativa para o futuro, já que o capitalismo já apresenta visíveis sinais de desgaste, né? Sim, eu me esqueci de dizer que eu dou aula no curso de contábeis, né? No Departamento de Finanças e Contabilidade, né? E lá eu leciono uma disciplina que é, além do trabalho de conclusão de curso, é contabilidade para o terceiro setor. Então, justamente aproximando, né, dessas temáticas. Tá, Sebastião, é o seguinte, se o capitalismo, ele tem vivido repentinas crises, né, e o que vemos? A economia solidária como uma alternativa, sim. Eu considero que a economia é uma alternativa, ela tem as dificuldades de fazer uma transformação maior, né? Em termos de sociedade, de conseguir se equiparar à economia capitalista, né? Que é a dominante. Mas eu vejo, sim, a economia solidária, né? Como um caminho, né? Sobretudo porque, como já vi outra pergunta aí, mas aí falando acerca dos povos tradicionais, né, que realmente se aproximam essas formas de solidariedade, e você pode ver que essas experiências sempre trazem muita transformação. Eu digo porque eu já conheci grupos que se interessaram pela economia solidária naquele momento. Então, eu os conheci antes de participar dessa experiência. E depois eu os encontrei um tempo depois. Eles estavam muito diferentes. Tinha feito da diversidade de cursos. Alguns deles, inclusive, já tinham conseguido ingressar na universidade, né, em função disso. Como é que eles uma das frases que mais me chamou a atenção foi dizer assim: antes nós não tínhamos nenhuma identidade, e nós agora já somos do grupo do pão, que era um grupo que fabricava pão. Nós agora já somos um grupo, nós estamos prestando um serviço para a comunidade, estamos fabricando pão para a comunidade, então nós já temos uma identidade, uma referência. Então, se eu vejo como uma alternativa, a maior dificuldade é a parte econômica, né? A parte de ter retorno em função da dificuldade de ter um mercado, né? Existem redes, por exemplo, a rede Chique, né? Entre outras que existem, as lojas, tem um espaço físico, ou agora pode ser até virtual, né? De poder vender os produtos. No caso desse grupo que eu conheci, era a questão de pão, então eles vendiam o pão na própria comunidade, né? Então, tinha, de fato, uma demanda, mas sim vejo a economia solidária como uma alternativa de um trabalho associado. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Por último, aqui a gente tem Yane Lima. Tá podendo falar, Yane? Oi, posso sim. Olá, vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo e ouvindo.
Meu nome é Yane, eu sou do curso de Pedagogia do 4º período, sou pesquisadora do PIBIC na parte de Educação do Campo, pesquisa em currículo e inovação, e foi a partir disso que eu comecei a me interessar sobre a educação popular, a educação do campo, e também sobre a economia solidária, que é um tema recorrente, né, nesses estudos. E acho que é isso, né? Estou amando o curso, perfeito. Que bom. Então, aqui a gente acaba as apresentações. Tem alguma outra pergunta, Augusto? Eu não consegui Eu não consegui visualizar. identificar nenhuma outra pergunta aqui. Tá certo, mas se ainda tiver algum questionamento, está aberto, né? Sim, claro. Eu tenho uma pergunta, mas ela é bem prática, na verdade. Eu queria saber sobre a fonte do Arruda, 2010. Um livro para ver o que é, porque eu me interessei em dar uma lida nele. Eu gostei desse sistema de mandalas e tudo mais. Sim, esse texto de Arruda, ele está em espanhol, a socioeconomia solidária. Tá? Eu não sei se tem em português, eu achei foi em espanhol, como é minha língua nativa, né? Então, a socioeconomia solidária. Augusto, Jaqueline Félix dos Santos, ela participa, a nossa aluna. Jaqueline Félix. Augusto, está desligado o teu microfone. Obrigado. Eu estava falando, Alice, que eu procurei ela aqui, eu não achei. Acho que a internet dela deve ter caído. Mas ela é nossa aluna potiguara, ela participa também, ela foi a nossa bolsista, também do PGTA. Então, pessoal, Sebastião, eu concordo com o Sebastião, nós vamos ter uma sessão que é o livro do Moore, Jason Moore, acho que é isso, Capitaloceno ou Antropoceno. E esse autor está em inglês, não tem em português, mas eu fiz um puxamento e vou mandar para vocês. Então, esse autor, ele identifica, o livro tem muitas páginas, ele identifica uma das raízes dessa pandemia aqui é o capitalismo, não é? Então, é o capitalismo. E ele identifica no capitalismo todas as formas de opressão. Opressão contra as mulheres, opressão contra os afrodescendentes, opressão contra os indígenas. Então, o capitalismo, nessa pandemia aqui, que afeta o mundo, está afetando o mundo inteiro, e o Brasil, em especial, nós estamos com mais de, ontem, né, 45 mil mortes. Então, o capitalismo, ele faz muito tempo que ele está mostrando seu esgotamento. Então, nós discutimos na sessão passada que Marshall Moss, ele demonstra outra economia. Né? Os povos ditos primitivos, eles tinham uma economia baseada na dádiva, na solidariedade, na reciprocidade. Qual é o problema? Qual é um dos problemas do capitalismo? Que o capitalismo, ele submete todas as esferas da vida social, inclusive as esferas afetivas, as esferas mais íntimas, à lógica de valorização do capital. E isso é um dos problemas do capitalismo. Enquanto a economia solidária, a economia social propõe, é um projeto, é uma proposta, não é? A economia da dádiva é uma economia enraizada no território e enraizada na sociedade. Então, é esse. Então, o Sebastião tem razão, todos vocês, que a economia capitalista, ela apresenta já o seu sinal de esgotamento. E a economia social, a economia solidária, seria uma possível alternativa a esse modo de produção. Então, a próxima sessão, a gente encerra aqui, já são 20 para as 8. A próxima sessão é a Lara Collin,
Vocês já têm aí, acho que no e-mail de vocês, o livro dela, Economia Social, Solidária, Local e Diversa. A palestra dela vai ser em espanhol, mas Vitória Zúñiga pode nos ajudar. O texto dela está em espanhol. Mas aí, na próxima sessão, a gente discute mais essa economia social, essa economia solidária, como uma possível alternativa. Então, pessoal, eu me despeço. Boa noite. Eu agradeço a professora Vitória pela aula, professora Maria pela presença. A gente poderia tirar um print com todo mundo? Acho que sim, acho que sim. Vocês poderiam ligar a câmera de vocês para a gente fazer esse print para eu colocar no Instagram do Repixel? Isso é bem interessante. Espera aí. Tá certo. Tem gente ligando ainda. Tá certo, eu vou tirar, tá certo? Aqui. Foi. Obrigado. Então, pessoal, eu agradeço, né, a presença de todos, de cada um de vocês, e até a próxima sessão, se Deus quiser. Boa noite a todos e todas. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.